Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, sábado, dia 3 de agosto, estamos assim vivenciando a 17ª semana do Tempo Comum, dia que convido você, convido sua família, para com muita alegria refletirmos a palavra de Deus nesse dia de hoje, onde iremos assim refletir o Evangelho de Mateus no capítulo 14, versículo de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Felipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-lo como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendesse o pedido e mandou cortar a cabeça de João Batista no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta levou à sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a liturgia da palavra de Deus deste sábado, da 17ª semana do Tempo Comum, vai nos inserir na perspectiva da cena bíblica da morte de João. Então veja que o texto evangélico, segundo Mateus, nos diz da importância de se crer que a vida ética, ou seja, uma vida de fiéis relações, é importante instrumento de anúncio da boa nova. Herodes temia o povo. Nós, porém, precisamos temer no bom sentido da palavra, temer a Deus. Isto é, um pressuposto importante para se entender e viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Então perceba que a morte de João deu-se por ocasião da denúncia de infidelidade que envolvia o rei Herodes. A missão do profeta é de anunciar e denunciar segundo os princípios evangélicos da Boa Nova. Como João, amados irmãos, queridas irmãs, precisamos ser profeta. Em tempo de tanta corrupção, é preciso profetas que denunciem as injustiças e que anunciem novos caminhos. Então que Deus nos ajude a sermos profetas segundo a sua palavra. E nesse mês vocacional, esse mês de agosto, pedimos a Deus a graça de sermos assim como João, profetas do amanhã, homens e mulheres de esperança. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, vejamos que a história de João Batista se adapta à nossa vida nos dias de hoje. Por falar a verdade, ele foi preso e depois mandado degolar a fim de satisfazer aos caprichos da amante de Herodes, que ofereceu a ela a sua cabeça como um presente. No nosso mundo de hoje, também os que pregam os ensinamentos da palavra de Deus, os que em seu nome denunciam as práticas abomináveis e as injustiças, também são de alguma forma exterminados. Muda apenas os estilos e as maneiras de se abafar a voz de alguém que tenta falar de Deus nos lugares onde tudo é permitido, nada faz mal e as coisas acontecem na maior naturalidade. E quem mais sofre as consequências dessas atitudes no mundo de hoje, que se paganiza a olhos vistos, são os jovens que habitualmente não possuem alguém que lhe aponte um caminho certo. Sabemos que tem muitos jovens que caminham com grande dignidade diante da palavra de Deus. Jovem que tem uma base sólida, mas também temos aí uma demanda de jovens que realmente, influenciada aí por essas coisas mundanas, deixa as coisas de Deus de lado. Portanto, João Batista, o João Batista de hoje, também não são bem vistos em muitos lugares onde se tem como norma
não falar de religião, não falar da Sagrada Escritura, não falar de igreja, nem tampouco de Nossa Senhora, de castidade, de matrimônio santo e de muitos outros assuntos que, com o pretexto de se respeitar a diversidade de pensamentos. Por isso, caros irmãos, queridas irmãs, hoje está na moda, aplaudido, por muitos de nós, o divórcio, o casamento entre homossexuais, ou seja, pessoas do mesmo sexo, a libertação das drogas, a maioridade antes do tempo, em nome de uma falsa liberdade, cujo nome real é libertinagem. Então, se alguém de sã consciência ousar dar algum conselho, no meio de muitas pessoas entendidas, falando, por exemplo, da castidade, do sexo somente no casamento, do namoro santo, de vestir-se sem expor demais o corpo, com certeza será logo recriminado e considerado alienado e uma pessoa retrógrada ou antiquada. É assim que os Herodes de hoje conseguem degolar os emissários de Deus. Então, os Herodes estão em diversos lugares e também gosta de fazer promessas para agradar quem ele deseja conquistar. Por isso precisamos tomar consciência se também não estamos fazendo o papel de Herodes quando prometemos a alguém o que não nos é permitido oferecer e por causa das nossas promessas aos homens, esquecemos as promessas que fazemos a Deus de amar uns aos outros e partilhar com eles a vida. Então, como nós podemos prometer tudo o que alguém nos pede se não possuímos nem mesmo o dom de conservar a nossa vida? Podemos assim entregar a cabeça dos nossos irmãos de muitas maneiras. Por exemplo, difamando, fazendo intrigas, levantando falso, matando o corpo, mas nada podemos fazer contra a alma. Deus é o Senhor de todos e age com justiça de acordo com as nossas ações. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, nesse dia de hoje, devemos nos perguntarmos, em nome de Deus, você consegue falar de assuntos polêmicos no meio dos entendidos do mundo? No meio da sociedade em que você está, até mesmo na sua família, você tem falado de Deus? Você se sente à vontade em lugares onde tudo é permitido? Ou tem coragem de denunciar o que não é de Deus? Você já entregou a cabeça de alguém em troca dos seus interesses? Do que você será capaz de fazer para conseguir os seus intentos? Você teme mais a Deus ou aos homens? A quem mais você tem agradado? A Deus ou aos homens? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai que, na qualidade de discípulo do seu Filho Jesus, queremos assim nos inspirarmos na coragem inabalável de João Batista, denunciando profeticamente a prepotência dos grandes. Assim seja. Amém. Desejo a todos vocês, meus irmãos, queridas irmãs, um santo e abençoado sábado e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.